Bom, pessoal, considerando a aula online que era para a gente ter tido, a gente vai poder, eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui o que era para a gente ter tido na aula e vou tentar andar o máximo possível para a gente contemplar todos os conteúdos que vão cair na prova, ok? Então, olha só, a primeira, que é sobre esse primeiro conteúdo de número de Reynolds, nós já trabalhamos, né? Eu mostrei para vocês em sala de aula. Só corrigindo bem aqui, pessoal, na nossa lista lá, isso aqui é 1 Pascal, né? 1 Pascal vezes segundo, né? 1 Pascal vezes segundo, não esqueçam. Nós discutimos lá, né, a relação de centipoás com Pascal e etc. Beleza? Então aqui não é 1 Pas não, que está na lista. 1 Pascal vezes segundo. Bom, passando para a segunda questão, a gente tem aqui uma questão sobre o que eu falei com vocês sobre fluxos mássicos volumétricos, né? Então, nesses fluxos mássicos e volumétricos, a gente vai... Essa questão aqui é perfeita para a gente comentar, certo? Tudo o que a gente precisa sobre esses conteúdos. Olha só, ela diz assim: o petróleo bruto, que tem uma gravidade específica de 0,887, né? Aí tem aqui 60 Fahrenheit, 60 Fahrenheit, é a massa específica do petróleo bruto pela massa específica da água, né? A 60 graus Fahrenheit. Só que a gente, normalmente, não se preocupa que no SI a gente não precisa se preocupar com essa temperatura, não. Então esse petróleo ele flui através do sistema de tubulação mostrado na figura abaixo. O tubo A tem 2 polegadas, só que eu vou usar SI, tá, pessoal? Então esse aqui é o diâmetro do tubo A. Esse tubo aqui, ó, diâmetro de 50 milímetros. E aí padrão 40, né? O tubo B tem um diâmetro de 75 milímetros, que seria essa parte aqui, né, pessoal? E cada um dos tubos C tem, aqui na verdade está errado, é 1,5, né? 1,5, como você pode ver aqui na figura, 1,5, tubo C. Uma quantidade igual de líquido flui através de cada um dos tubos C, ou seja, o que flui aqui e aqui é a mesma quantidade. Vamos guardar essa informação. Aí ele diz que o fluxo através do tubo A é de 30 galões por minuto, que equivale a 6,65 metros cúbicos por hora. Calcule a vazão mássica em cada tubo. Então, na letra A, a gente vai calcular a vazão mássica em cada tubo. Essa vazão mássica, ela tem, deixa eu colocar aqui, ela tem dimensão, certo? Vou chamar aqui de vazão mássica, né? Ela tem dimensão de massa por tempo, tá, pessoal? Massa por tempo, ou seja, mTA-1, né? Ela pode ser quilogramas por segundo no SI, por exemplo. Ela pode ser libra por hora. O fato é, essa vazão mássica, não esqueça, é massa por tempo. Então vamos calcular ela em quilogramas por segundo. Ou pode ser por quilograma por minuto também. Não, vamos fazer por segundo, tá? Fica melhor que a gente faz uma transformação. Então olha só, ele disse que no tubo A vai, né, ele quer saber em cada tubo, né? Lembrando, ele flui no tubo A 30 galões por minuto. Não esqueça de uma coisa, né? A gente tem o seguinte, vamos analisar tudo com dimensões, que fica mais fácil para a gente raciocinar essas equações aí. Então você tem o seguinte, se eu pegar a equação da continuidade, né? O que é que diz a equação? O que é que eu tenho na equação da continuidade? É que é o seguinte, no mesmo intervalo de tempo, a quantidade de massa que passa nos dois tubos é a mesma. Se eu pegar um ΔT qualquer, vai fluir aqui uma massa do tubo, né? Uma massa nesse tubo, e a mesma massa M vai fluir aqui, certo? No B. O que muda é a velocidade, pessoal, que é o espaço pelo tempo, tá? Porque como aqui é mais fino, no A é mais fino, a velocidade tende a ser maior. Tende a ser não, a velocidade é maior do que no tubo mais grosso. Mas a vazão mássica ela é a mesma. Então olha só, como a vazão mássica em A é a mesma, você pode fazer o seguinte, lembre de uma coisa. A vazão, vou chamar aqui, a vazão mássica em A é a mesma vazão mássica em B.
beleza? Aí, não esqueça que a massa específica é a massa sobre o volume, beleza? A massa sobre o volume. Se eu fizer a vazão mássica pela vazão volumétrica, né? Se eu dividir, seria equivalente a eu fazer isso aqui, massa por um ΔT e V por um ΔT. A mesma coisa, não muda a equação, não muda o valor da massa específica, né? Então, disso aqui, eu tenho que a vazão mássica é a massa específica vezes a vazão volumétrica, beleza? Agora, não esqueça que a vazão volumétrica, ela é a área vezes a velocidade linear, né? A velocidade linear, ou seja, a velocidade em comprimento por tempo. Quer ver? Vamos fazer aqui uma análise dimensional. Essa vazão mássica, ela é massa por tempo. Essa massa específica, ela é massa por volume, né? Então fica L a menos 3. E essa vazão volumétrica é o volume pelo tempo, né? Então, L3T menos 1. Então, observe que isso aqui corta com esse, né? Porque L menos 3 mais 3 vai ficar L a 0. E aí você tem aqui, ó, M vezes T a menos 1. Então, usando essa ideia, eu vou fazer aqui. Quem é esse aqui? É o ρ de A, né? O ρ no tubo A, vezes o volume, né? A vazão volumétrica, que é igual a ρ em B, aqui em A, né? A vazão volumétrica em A, que é igual a ρ em B, vezes a vazão volumétrica em B. Agora, veja bem, o petróleo não tem nada dizendo que a massa específica dele vai mudar, né? Então, como a massa específica dele não vai mudar, eu posso cortar isso aqui e ter que a vazão volumétrica em A é a mesma vazão volumétrica em B. E ainda usando isso aqui, não é? Aí eu vejo o que realmente muda, que é o quê? Eu pego a área na tubulação A vezes a velocidade na tubulação A é igual à área na tubulação B vezes a velocidade na tubulação B. Isso aqui só é possível porque o fluxo ele é incompressível, né? Como ele é incompressível, a massa específica ela é constante e aí eu cortei, né? Eu não mudo a massa específica. Se a massa específica mudasse, ia aparecer aqui, né? Um valor de massa específica em A e um valor da massa específica em B. Só que a gente sabe que o petróleo lá, pela leitura, não vai mudar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver... Eu já estou explicando essas equações porque eu vou precisar, né? Ele vai pedir na letra B essa velocidade. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o fluxo mássico, né? Então, o fluxo mássico, eu já sei que o fluxo mássico em A é igual em B. E isso aqui também vai ser igual em C, só que o C, ele está dizendo que... Eu vou subir lá, ele está dizendo que o que passa aqui em C, aqui, é igual ao que passa aqui. Então, o fluxo que sai aqui, né, por conta dessa configuração aqui, ele se divide em 2. Então, se eu souber o fluxo aqui, basta eu dividir por 2 e eu vou saber quanto é que passa aqui e quanto é que passa aqui, né? Então, vamos lá. Como é que vai ser a vazão mássica em A, né? A vazão mássica em A é o ρ em A vezes o fluxo volumétrico. Aí, o fluxo volumétrico, ele me deu... Só que ele me deu ele em galões por minuto, que a gente tem aqui em metro cúbico por hora, né? Então, o que eu vou fazer? Para colocar em quilogramas por segundo, eu faço o seguinte, que o fluxo mássico em A vai ser... Quanto é a massa específica? A gente sabe que o SG, né, que é a gravidade específica, é o fluxo do petróleo... Desculpa, fluxo o quê? É o ρ do petróleo, que é a massa específica do petróleo, sobre a massa específica da água a 4 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a gente vai usar essa massa específica da água a 10 a 3 kg por metro cúbico, tá? Não é bem esse valor, mas a gente usa aí 10 a 3, beleza? Então você vai ter o seguinte, lá em cima ele disse que o SG do petróleo é 0,887, né? Então o que vai acontecer? Fazendo a continha, 0,887, que é adimensional, né? É igual ao ρ do petróleo, dividido por 10 a 3 kg por metro cúbico. Quando isso aqui passar para lá, você vai ter que o ρ do petróleo é 887 kg por metro cúbico. Beleza? Então, eu tenho aqui o ρ do petróleo,
que vai ser 887 quilogramas por metro cúbico, e eu tenho um fluxo volumétrico que é 6,65, né? 6,65 metros cúbicos por hora. Tá, metro cúbico por hora. E aí você tá vendo o seguinte, deixa eu pegar bem aqui, isso, trazer um pouquinho mais aqui para baixo. O seguinte, observem que eu não botei o 5, né? Ai, minha nossa. Pá, tá, eu vou só apagar aqui e botar o 5 bem aqui. Então, acontece o seguinte, 6,65 metros cúbicos por hora. Eu disse para vocês que queria em segundo, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1 hora e dividir por 3.600 segundos. Né? Porque aí o que vai acontecer? Vai cancelar metro cúbico com metro cúbico, hora com hora, e aí eu fazendo essa conta, eu obtenho um fluxo máximo em metros cúbicos, ou desculpa, em quilograma por segundo. Então como é que a gente vai fazer? Vamos lá, fazendo a continha aqui. Então dá 1,64, tá? Fazendo a conta, vai dar 1,64, só um instante, 1,64 quilogramas por segundo. Então você vai ter aqui 1,64 quilogramas por segundo. Isso é o fluxo máximo em A. Esse fluxo máximo é o mesmo em B, 1,64 quilogramas por segundo. É o mesmo em B. E em C, eu tenho que fazer o seguinte, que 2 vezes o fluxo em C é que dá 1,64 kg por segundo. Porque ele diz que é o mesmo fluxo que a massa, a quantidade de massa, né? Ele diz aqui que flui através do C é igual, né? Então, no C ele se divide. Cada um dos tubos C, ele se divide. Então você vai ter o seguinte, você vai pegar e vai fazer que o fluxo em C, portanto, dividindo por 2 aí, se eu não me engano, dá 0,82 kg por segundo. Beleza? Então, olha só. Esse é o fluxo máximo, tá? Em massa por tempo. Vamos fazer agora a letra B. A letra B, ele quer, né? Ele quer a velocidade linear média em cada tubo. Velocidade linear média em cada tubo. Então, a gente vai usar isso aqui, né? Vou usar isso aqui. Como a gente sabe que o fluxo máximo, ou melhor, o fluxo volumétrico, não é isso? É igual de A e B, eu posso fazer que a massa específica em A vezes a área de A vezes a velocidade em A, que é o que ele quer, né? Que é a velocidade de A, é igual em B vezes a área de B vezes a velocidade de B. Só que, como a gente comentou, é incompressível, então ρ não varia. Então eu preciso das áreas para calcular. Beleza, só que eu tenho que pegar isso aqui, né? Eu sei que isso aqui é igual, isso aqui é igual ao volume, ou melhor, desculpa, eu me enganei aqui. Esse aqui já não tinha mesmo, né? Esse aqui já não precisava mesmo, porque já não era o fluxo máximo. Esse aqui já não tinha, isso aqui já era... Isso aqui, área vezes a velocidade, já é o volume, né? O volume por tempo. Então, o que é que eu vou fazer, então? É só eu pegar aqui. A gente já sabe o volume por tempo. O volume por tempo é 6,65 metros cúbicos por hora. Só que eu quero em segundo, né? Eu quero em segundo. Então, eu quero em metros por segundo. Então, o que é que eu vou fazer? Esse volume aqui, eu vou multiplicar, esse fluxo volumétrico, eu vou multiplicar por 1 hora e dividir por 3.600 segundos. Então aqui eu já vou obter em metro cúbico por segundo. Então o que é que eu faço? Vezes a área. Lembrando que ele falou aqui que o diâmetro de A é 50 e o de B é 75, né? Então eu vou fazer o seguinte, o diâmetro de A é 50, então como é que a gente calcula a área no tubo A? A área, pessoal, a área, né? É πr ao quadrado, que é a mesma coisa de π diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Então aqui vai ficar, isso aqui é igual a π, o diâmetro ao quadrado é 50 vezes 10 a menos 3, né? Vou botar um outro parênteses aqui, vou fazer isso aqui um colchete. Então, 50 vezes 10 a menos 3, que é 50 milímetros, isso aqui vai estar em metros, né, pessoal? É melhor eu apagar isso e fazer bonitinho, tá? Vai ficar assim, π... o diâmetro
é 50 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado dividido por 4. Beleza? Então isso aqui é a área. É a área na tubulação A. Então o fluxo volumétrico, já convertendo para metro cúbico por segundo. Isso aqui é a área que está em metro quadrado vezes a velocidade em A. Né? A velocidade em A. Então eu tenho que fazer essa conta para obter, certo? Lembrando que, ó, metro cúbico vai cortar 2 desse aqui, vai sobrar só 1. E aqui vai cortar com esses 2. Quando eu fizer a conta, essa velocidade ela vai ser dada em metros, que está aqui, por segundo. Beleza? O restante aqui é tudo adimensional, né? Π, o 4. Então, essa aqui vai ser a velocidade em A, que vai ser diferente da velocidade em B. Né? Porque é exatamente o que se conserva ali, a massa e o volume, que é a mesma, porque o fluxo é incompressível. Mas, né, a massa sempre ia se conservar, né? Mas a velocidade muda, porque as áreas mudam. Né? Então, fazendo essa continha aqui, rapidão, essa continha vai dar quanto? Vamos lá. Bom, então fazendo essa conta, você vai ter aqui um valor de aproximadamente 3,08 metros por segundo, tá? Metros por segundo. Agora, vale a pena fazer o seguinte, você pode até, para calcular a velocidade de B, utilizar novamente esse primeiro membro aqui, né? Pegar o volume, a taxa volumétrica, né? O fluxo volumétrico, converter para segundos, né, porque ele está metro cúbico por hora, e igualar com isso aqui. Só que você também pode usar essa mesma aqui, sabendo a área de A e a área de B. Né? Você escolhe. Fazendo por esse jeito, você vai ter que a área de A, π vezes o diâmetro de A ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade de A, é igual a π vezes o diâmetro de B ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade em B. Né? Eu estou usando essa mesma fórmula aqui, ó. Né? Substituir aqui pela área de A e de B, dos tubos A e tubo B. Então, nesse caso, você vai ter, ó, você vai cortar π com π e 4 com 4. Então, simplesmente vai ficar o diâmetro de A, que é 50 milímetros ao quadrado, vezes a velocidade de A. E aqui você vai ter os 75, né? Milímetros ao quadrado, que só subindo aqui, que ele deu aqui, né? Diz que tá aqui, 75, né? 75. E aí você vai lá e calcula a velocidade de B. Lembrando que eu mantive em milímetros, exatamente porque vai cancelar, né? Esse milímetro quadrado aqui cancela com esse, beleza? Então é só fazer 50 ao quadrado vezes 3,08 metros por segundo, que foi o que a gente calculou acima, é igual a 75 ao quadrado vezes a velocidade de B. Não esqueça de elevar ao quadrado, né? Então, essa velocidade de B aqui vai dar quanto fazendo essa conta? Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. Vai ser 50 vezes 50 vezes 3,08 dividido por 75 e dividido por 75 de novo, que vai dar 1,37 aproximadamente. 1,37 metros por segundo. Olha só, vale a pena também, pessoal, você prestar atenção que em algumas situações eu posso dar para você calcular essas áreas, né? Você pode pegar direto o valor da área no apêndice 3 do livro, tá? Por exemplo, ó, eu vou colar o apêndice aqui. O apêndice, ele mostra isso aqui. Vou deixar ele aqui, não tem problema não. Por exemplo, o tubo A lá, que ele diz que é de 2 polegadas, é esse aqui, né? Observe que ele diz aqui, ó, dimensões, capacidades e pesos de tubulações padrões de aço. Aí a gente viu lá no texto que ele diz que é o padrão 40, né? Tá aqui, ó, que ele chama número de cédula em espanhol, 40. Observa que ele diz aqui a espessura da parede, ó, em polegadas, né? Ele dá o diâmetro, deixa eu ver aqui, ele dá o diâmetro aqui em polegada, o diâmetro interior, e ele dá a área de seção transversal. Aqui é do metal e aqui é a área
de seção interior, que é aquela área ali que a gente precisa. Observa que ele deu aqui em pé quadrado, né? Ele deu em pé quadrado. Se você quiser fazer um pequeno teste, né? Vamos lá, vamos fazer um pequeno... Ele dá até outros dados aqui, ó. Ele dá aqui em galão por minuto, em libra por hora, né? Uma capacidade para uma velocidade de 1 pé por segundo. Então você tem esse apêndice aqui bem completo. Só que às vezes é um pouco chato vir buscar os valores aqui, mas é bom saber como fazer, né? Por exemplo, o do 3 aqui, ó, do B, seria 0,05130, né? Aqui a norma 40, ó, para a tubulação B, a área. Então, se você fosse fazer aqui, ó, você podia fazer assim, vamos ver se vai dar certo, né? Se der errado, deu bronca. Eu nem calculei o valor de B, calculei, porque ficou em cima, né? O valor de B, ele deu, a velocidade em B, deu 1,37, né? Metros por segundo. Então você poderia fazer assim, 0,0, aqui está em pé quadrado, 0,02330, que é a área de A, não é isso? Vezes a velocidade, que foi 3,08, é igual a... Aí quanto é o valor aqui de B? 0,05130. 0,05130 ao quadrado, né? Que a área ao quadrado. Vezes... Desculpa, não é a área ao quadrado, né, Samuel? Não é a área ao quadrado. É o valor... Aqui já é o valor da área, né? Só que aqui está em pé quadrado. Então, como aqui está em pé quadrado e aqui em pé quadrado, não interessa, vai cortar, né? Então, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar esse VB. Deixa eu ver se não vai dar problema, se eu peguei certo, né? 0,02330 vezes 3,08 dividido por 0,05130. Exatamente, deu 1,39 aproximadamente. É porque tem alguma aproximaçãozinha no que a gente... no cálculo que a gente faz aqui. Na verdade, eu acho que é exatamente porque ele está me dando o diâmetro já aproximado aqui. Porque se eu for pegar um diâmetro de, vamos lá, que ele me deu aqui, por exemplo, o diâmetro interior, 2,067. Ele me disse que era 50 milímetros, né? Então, 2,067 polegadas. Dá quanto isso? 2,067 polegadas, transformando para centímetros. Isso aqui, 1 polegada vale 2,50... Opa, então tá errado, né? Peraí, ao contrário. 1 polegada vale 2,54 centímetros. 1 polegada. Então aqui, ó, polegada com polegada, vai ficar quanto? 2,67 vezes 2,54. Então, dá 5,25 centímetros. Ou seja, 52,5 milímetros. Então, o livro ali, na questão, ele aproximou, né? Botou 50, botou 75, mas o que vale aqui pra gente é usar as fórmulas e saber usar, né, pessoal? Bom, para não perder muito tempo, vocês podem fazer para a tubulação C, tá? Para a tubulação C. A gente calculou aqui que na tubulação C, quanto era a velocidade? Tá aqui, né? Na tubulação C, o fluxo em massa é esse, né? E o 0,84 kg por segundo. Na verdade, você pode dividir por 2, né? Você pode pegar aquele fluxo que era 6,65 metros cúbicos, né? Aquele lá que era 6,65 metros cúbicos por hora, metro cúbico por hora, multiplica por 1 hora, divide por 3.600 segundos, divide por 2, e aí você vai ter a área de C vezes a velocidade de C. A área de C vai ser π, o diâmetro, não lembro quanto foi que ele deu aqui. Deixa eu subir. O diâmetro em C, ele disse que é 38 milímetros, né? Então você vai lá e coloca 38 milímetros, que é 38 vezes 10 a menos 3 metros, ao quadrado sobre 4, e você vai calcular a velocidade de C. Tranquilo, né? Vamos passar para a letra C, que agora ele vai pedir o fluxo. Vamos lá, vamos ver o que ele vai pedir.
a velocidade mássica em cada tubo. Olha, quando ele pede a velocidade mássica em cada tubo, o que ele está pedindo é a velocidade, aqui é a letra C. A velocidade mássica em cada tubo, ele está pedindo a velocidade por área, tá? De massa por área. Ou seja, essa velocidade mássica, ela vai ter dimensões, pessoal, de massa por área por tempo, tá? Então no SI, por exemplo, é quilograma por metro quadrado segundo. Se você usar no sistema lá de engenharia, né, aquele sistema que a gente costuma usar, você vai ter libra massa por pé quadrado hora, ou segundo, ou minuto, e por aí vai, tá? Por aí vai. Então essa velocidade mássica, vamos só ver aqui. Obviamente, se eu pegar a velocidade mássica, você vê claramente que ela é o fluxo mássico, né? O fluxo mássico dividido pela área. Pela área. Ora, que é o fluxo mássico? Não é massa por tempo? Se você dividir pela área, que é L2, vai subir L menos 2. Então, é exatamente isso. Essa velocidade mássica é o fluxo mássico por área. Então, como é que você vai calcular a velocidade mássica? Vamos lá. O livro normalmente usa o símbolo G, tá, pessoal? O livro do Maccabi, aquele livro em espanhol. Então, G vai ser a velocidade mássica, que é aquele M ponto lá que eu chamei, dividido pela área em A. Então, basta aplicar, né? G de A vai ser a velocidade mássica em a gente calculou. Deixa eu só ver aqui quanto é, né? Calculamos? Calculamos 1,64 kg por segundo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 1,64 kg por segundo e dividir pela área de A, que vai ser π, aí é 50 milímetros, né? 0,05 metros ao quadrado sobre 4. Ou seja, G de A vai ser 4 vezes 1,64 dividido por π 0,05 ao quadrado. Isso aqui vai dar em quilograma metro quadrado segundo. Bom, a conta aí é o de menos, tá? Faça uma conta. Esse G de A vai ser igual também ao fluxo em B, tá? Vai ser igual ao fluxo em B. Por quê? Opa, não vai ser, não. Deixa eu ver aqui. Inclusive eu errei aqui. Vamos ver se vai ser. Porque a gente tem o seguinte. A gente sabe que o fluxo mássico em A é igual ao fluxo mássico em B. Mas aí, quem é o fluxo mássico em A? É a velocidade mássica em A vezes a área em A. E aqui é a velocidade mássica em B vezes a área em B. Não vai ser igual não, tá? Não vai ser igual não. Então você tem que, mais uma vez, substituir pelas áreas aqui, né? A área em A área de B, melhor dizendo. Aí, como você já sabe esse que você calculou aqui, você calcula esse, tá? Você calcula esse. Então, o que vai ficar é dependente só do, né? Vai ficar GA vezes 50 milímetros ao quadrado, porque você vai cortar o π e o 4, né? E aqui o G de B vezes 75 milímetros ao quadrado. Então, você vai achar G de A e G de B, beleza? Para achar o de C, é só você perceber que o quê? Que o fluxo mássico em C, ele é metade daquele em A, né? Então, você vai ter que o fluxo mássico em C, ele vai ser... Quem é o fluxo mássico em A? Ele é G de A vezes a área de A dividido por 2. E isso aqui vai ter que ser igual ao fluxo mássico em C, que é... que a gente calculou, né? Na verdade, para aí. G de A vezes A... Tá, não vou inventar não, parei. Para não ficar com a outra fórmula, não vou inventar não. Vou fazer o seguinte, que o fluxo, a velocidade mássica em C é o fluxo mássico em C sobre a área de C. Então, a velocidade mássica de C vai ser o fluxo mássico de C, que é o fluxo mássico de A sobre 2. Não é? Mas que a gente já calculou lá em cima, a gente calculou, dá 0,80 e pouco, né? 0,82, se eu não me engano. Dividido pela área de C, que vai ser π, aí 38 milímetros, né? Então 38 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4.
faça a conta e você vai achar o fluxo máximo de C, tá? Então essa questão envolve esses cálculos aí. O que é importante aqui em resumo? O que é importante? Que pelo princípio da continuidade, o fluxo máximo em A, né, é igual de B. Aí você tinha que ρ de A vezes a área de A vezes a velocidade em A é igual a ρ de B vezes a área de B vezes a velocidade de B. Só que a gente viu que esses aqui cortam quando o fluxo é incompressível. Outra coisa importante é esse fluxo, essa velocidade mássica, né? Essa velocidade mássica. Isso aqui é o fluxo mássico e a velocidade ou taxa mássica, tá? Como foi que a gente chamou aqui na questão? Como foi que ele chamou? Ele chamou de vazão mássica também, tá? Você pode chamar de fluxo, vazão, tá? Ou taxa mássica, tá? Fluxo, vazão e etc. Agora, velocidade mássica é esse fluxo mássico por área, tá? Pela área do tubo. Então isso aqui, se você for parar para pensar, né, usando aqui uma variante disso aqui, que foi que a velocidade volumétrica é igual à velocidade volumétrica, quando o fluxo é incompressível, né? Usando isso tudo foi o que a gente resolveu a questão. Então, nisso a gente fala de tudo e usa tudo que diz respeito a isso aqui, né? Lembrando que nós já falamos de número de Reynolds, aí a gente fala disso aqui. Agora eu vou falar no próximo vídeo sobre a equação de Bernoulli, sobre trabalho de bomba, né? Perda de carga, o uso do diagrama de Mould, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar esses vídeos aí e a gente vai fazer a prova baseado em tudo isso, tá, galera? Baseado em tudo isso.